Hello, my dear studies! Today we are here to study the history of the English language. But why study English? Why? Why you need to study English? Por que precisamos estudar inglês? Então hoje nós vamos entender aí por quê. Entendeu? Que já se perguntou por que faz parte aí do seu currículo você estudar uma língua estrangeira? Então, você tem que entender o porquê, né, que funciona esse negócio. Olha, lá no tempo atrás, vamos colocar assim lá na pré-história, o homem tinha que aprender a caçar e fazer outras coisas para sobreviver. Aquilo custava o quê? A sobrevivência. E de acordo com o andamento da história, o contexto que você vai viver na história, você tem que precisar de certas habilidades para que você possa sobreviver no mundo, naquela sociedade que você está inserido. Isso é lógico, é claro. Teve um tempo atrás um cara fantástico, Alexandre o Grande, né? Aí, terceiro século mais ou menos antes de Cristo, ele pegou, né, rompeu o Estreito do Helesponto lá e na defesa para resistir aos Medos e Persas, acabou ganhando e acabou espalhando a cultura grega para todos os cantos aí do mundo então conhecido da época. Isso lá compreende parte da Europa, né, o Egito, vamos até a Índia mais ou menos, Babilônia, né, um espaço grande que Alexandre o Grande aí conquistou. E a cultura foi o elemento para que o seu império ali ficasse unido, né? Mas é claro que isso não aconteceu, teve as guerras dos diáticos, mas o elemento cultural ficou presente, né, aí nessas terras. Tanto que, né, 200 anos antes de Cristo, uma obra incrível que é a Bíblia, né? Nós temos aí a Bíblia que foi traduzida para o grego, né? A helenização, Alexandre, a Grécia, né, foi traduzido para o grego, né? A tradução dos 70. Então era muito importante naquela época para as pessoas que eram religiosas, incluindo se você fosse judeu, fosse cristão, aprendesse um pouco do grego para que você, né, pudesse se comunicar, né, ou pudesse aprender, ou tivesse a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras, ou ler as cartas, ou ler os escritos de Moisés. A helenização foi algo tão grande assim, que muitos da diáspora, os judeus que se espalharam, esse elemento acabou tornando parte da vida deles, até que eles esqueceram o hebraico, que era a sua língua falada, né? Então aí muitos deles aí começaram a viver em outras terras, na Capadócia, partes da Grécia, viveram ali e aprenderam o grego, né? A Bíblia fala até dos judeus de fala grega, com grande parte fez ali parte da helenização, a língua grega fez parte dessa grande parte da história. E depois tivemos Platão, Sócrates, né? Nós tivemos ali o movimento renascentista, né, que deu luz depois ao iluminismo e outras coisas mais. Então foi muito importante neste contexto saber a língua, né, que era o grego na época. Mas o inglês agora, vamos falar do inglês. Nós sabemos que nós somos pessoas da língua portuguesa e a nossa língua ela vem do latim, provém do latim, né? O seu tronco lá é o latim. São os espanhóis, a gente assiste algum filme espanhol, alguma coisa, temos o italiano, então temos palavras semelhantes ao nosso vocabulário, e às vezes você começa a entender, você presta bem atenção, não é nem tão difícil entender assim. Eu tenho os livros espanhóis em casa ali, já li, às vezes li com facilidade, mas alguma outra palavrinha ou outra coisa ali, você acaba tendo que olhar no dicionário, né? Nós falamos o portunhol, mas aí como que começou assim a história da língua inglesa? A língua inglesa ela vem do saxão. Por isso é totalmente diferente, né? Não é de origem latina, ela vem de origem germânica, isso daí. Mas nós vemos também, olha que importante nós falarmos isso aqui, nós vamos aprender hoje um pouquinho de inglês, meio que rápido, né? Nós tivemos influência do latim na língua inglesa, né? Lá com Júlio César, 40 anos antes de Cristo, 50 antes de Cristo mais ou menos, já tinha algumas campanhas romanas, né, querendo tomar a Grã-Bretanha. Os países ali que viviam juntos não eram somente um país, né, que compunha ali. Na verdade, até tenho aqui, ó, eu fiz uma mini colinha aqui para vocês verem, a Escócia, País de Gales e Norte
da Irlanda, né, que compunha esses países ali, em que Roma acabou lutando para entrar. Depois, em 470, nós tínhamos o Império Romano cresceu grandemente ali, mas os alemães, os bárbaros, acabaram também, os romanos, né, entraram, depois em 499 os germânicos entraram na Grã-Bretanha, e aí nós tivemos o que acontece que as culturas, né, diferentes, e acaba que você assimilando muito parte do vocabulário do outro. Isso, a gente assumir parte de uma língua, por exemplo, de outra, é super normal. Por exemplo, nós temos o árabe um pouco no português também, porque nós temos a convivência em que os árabes também estiveram em Portugal, nós temos as palavras como algodão, alface, que provém do árabe. Então, esse processo faz parte, né, quando as culturas se encontram, e hoje nós falamos o português, mas tem algumas palavras que nós também pegamos das línguas lá dos guaranis, dos tupis e tudo mais, né? Por exemplo, mandioca, que acredito o abacaxi, né? Tem algumas palavras, elas no português são de origem indígenas, né? Então, isso existe na nossa palavra portuguesa. Então, você vê na história todo um produto, né, de cultura, de alimentação e tudo mais. E acontece que dentro, né, disso tudo aqui nós vamos aprender alguma coisa, olha só que legal. Nessa nossa mini aulinha aqui, né, que por essa convivência com a língua inglesa, o latim, o inglês tem muitas coisas semelhantes à língua nossa portuguesa, né, que vem de origem latina. E nós vamos ver aqui, nós vamos aprender que isso aconteceu, que chamamos cognatos, né. Eu vou até colocar aqui, passar para você, ó. Como você está lendo aqui, ó, eu coloquei um trecho em inglês, muito fácil a você nós que somos da língua portuguesa, você talvez não tenha domínio da língua inglesa, mas você vai ver aqui no cognato. O que é cognato? Palavra cognato. Ela tem o mesmo som, né? Ela vem, eu até anotei aqui, ó. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Achei aqui, acho que a raiz ela tem uma pronúncia parecida, eu não vou colar aqui, mas ela tem uma pronúncia parecida com o que nós temos. Por exemplo, né, nós falamos assim, comunicação, né? Em inglês vai falar communication, né? Então, algumas palavras, assim, elas são muito parecidas, né? É claro que algumas ali, banana, que é a mesma coisa, né, que é a nossa. Então, essas são as palavras cognatas, né? Existem muitas palavras cognatas, eu vou colocar um texto aqui para você ler. Olha, vou ler esse texto para você aqui. Tá? Olha só. The participation of the different athletes and the competitions contribute to the success of the Olympics. Fácil, agora a tradução para você ver, ó. Participation, a participação, ó, of diferente, né? A sonoridade, isso é um cognato, né? Athletes in the competitions, né, em competições, ó, contribute, que contribuem, to the sucesso of the Olympics, das Olimpíadas. Viu que não foi muito difícil assim, dá para fazer um enrolation, né, e você acabar entendendo alguma coisa. Mas nem tudo assim é mil maravilhas, porque a gente tem também aqui, ó, eu vou passar para você o falso cognato, né? Aí, olha só, esse daqui o que acontece no falso? O que acontece com o falso cognato? O cognato, a semântica ali, a pronúncia é muito parecida com o que nós identificamos assim, pelo som, né? Agora, o falso cognato, olha só, aqui é unidades lexicais de duas ou mais línguas distintas que servem, né? Por serem provenientes de um mesmo étimo, são ortográficas e fonologicamente idênticas, né? Muito parecida fonologicamente, que é a forma de você falar, mas só que elas não têm nada a ver, não tem esse sentido que você imagina aí. Ó, vou dar um exemplo aqui embaixo para vocês, para nós terminarmos aqui, ó. Quando você está vendo aqui, ó, nós vimos ali anteriormente o cognato, que foi aquilo fácil, que na verdade você tem aquela facilidade para você entender, né? Não é tão difícil de você entender, porque ela provém do latim, né? Que são as palavras que você viu ali, contributing,
Deixa eu ver outras palavras aqui, vamos só dar uma olhadinha um pouquinho mais rápida. Diferente, participation, né? São palavras assim muito parecidas com a nossa língua. Agora o falso cognato aqui, olha só, importante você aprender essas coisas, né? O som, né? É uma maneira de comunicar diferente, ela tem as suas... Eu estou colocando assim que para quando a gente começar a aprender, lá quando eu começar a dar aula para você em inglês, você entender. Essas coisas não é tão difícil assim. O inglês é mais fácil que a língua portuguesa, isso eu garanto para você. Tá, olha só. Actually, Mary pretended to be the teacher, but she had never attended college or read anything about this matter. Oh, rapaz, e agora? Não é atualmente, olha só, tem aqui, ó, trechinho para você aqui para você entender, né? Olha, o que acontece? Actually, na verdade, não é parece, né? Atualmente, não parece atualmente? Então seria na verdade, Maria pretende, né? Não é que pretende, é fingir, né? Maria, na verdade, Maria finge, né? Finge, olha lá, be, que é o verbo ser, estar lá, ser professora. Mas she had, né? Passado nunca, né? Nunca ela frequentou, olha só que legal, atende, né? Atender não é atender, não é atender. Ela nunca frequentou. O college também porque não é single colégio, é faculdade. College é faculdade. Ou leu alguma coisa sobre este assunto, né? Então, matter não tem a ver também com... matter tem a ver com assunto, não tem a ver com matéria, nada, né? Então, olha só, com o falso cognato. Nós estamos aqui só para você rapidinho essa aula, né? Para você entender a importância. Isso falando-se de para o seu cognitivo, né? Você desenvolver melhor o seu cognitivo e tudo mais. Entendo por quê. A pergunta que eu deixo a tarefa para vocês assim. Por que a língua inglesa ela se tornou tão importante, sabe, no nosso cenário mundial? Vou colocar aqui para vocês responderem. Eu quero que vocês façam o seu servicinho de casa. Essa é a pergunta que você deve fazer e anotar no seu... Por que ela se tornou tão relevante? Qual que foi o primeiro fator, né, para que ela se tornasse assim relevante? Então, são alguns fatores, né? Nós tivemos a elitinização com o Alexandre, nós temos a americanização, né, ou da Inglaterra, a grã-bretanização, você pode preferir assim, por dizer. Então, nós temos elementos, assim, eu vou colocar aqui a resposta, depois eu quero que vocês procurem os países de língua inglesa, né, que são aqueles que foram colonizados. Então, a primeira influência, assim, da língua inglesa foi a colonização. Essa aí, eu digo americanização, né, porque foi os ingleses que colonizaram. Hollywood! Então, Hollywood dos filmes, né, na verdade, eles também levaram a cultura americana para outras partes do mundo. E assim, através da influência de Hollywood, através da influência também dos colonizadores, né, a língua inglesa se tornou tão importante num contexto agora de um mundo global, né, em que todas as partes do mundo entendem esta língua. E se você quer ser uma pessoa que sonha e viaja na vida, você precisa aprender a língua inglesa. Um abraço, meus queridos estudantes. Não esqueçam de fazer a tarefinha aí, hein? A pergunta eu quero a resposta na próxima aula. Falou!